A maneira mais elevada de se ensinar. Houve um grande rabino que disse que talvez seja a única maneira de se ensinar. Qual maneira é essa? Como ele disse, talvez seja a única maneira de se ensinar. Vamos dar uma olhada em Gênesis, capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Eu pergunto para você, Deus precisa descansar? E aí você pode responder da maneira que você quiser. E aí nós vamos analisar dentro da Bíblia. A Bíblia diz que Deus ele é espírito. Ele é uma substância incorpórea, ou seja, não tem corpo. Está em todo lugar. Ele é tão grande que não é Deus que está no universo, o universo está nele. E já é comprovado, ao contrário de que há muitos anos atrás se pensava que o universo era infinito, cientificamente é provado que o universo é finito. É muito grande, claro. Se você for viajar, você vai viajar bilhões de anos-luz. Que é muita coisa, é coisa fora do normal, assim, até difícil de imaginar. Agora imagine esse Deus, que ele é tão grande que o universo cabe nele. Então, ele é muito maior que o universo. E aí então diz que ele descansou. Por que diz que ele descansou? Por que fala isso? Se nós formos olhar algumas coisas que acontecem nos nossos tempos, o exemplo tem um peso muito grande. É verdade ou não é? Como nós citamos a esse grande rabino que disse talvez o exemplo seja a única maneira de se ensinar. Então Deus ele nos deu o exemplo e não foi o único que deu, depois quero falar de outro que nos deu o exemplo. Através do exemplo, mesmo ele não precisando descansar, ele mostrou isso. Agora, dentro disso, vamos tratar outros assuntos relacionados ao exemplo. Como eu estava dizendo, se pessoas famosas agem de determinadas maneiras, sejam elas boas ou más, este tipo de exemplo delas, como eu disse, ou bom ou mal, vai influenciar muitas pessoas. É verdade ou não é? Vamos lembrar de alguém na Bíblia, Moisés, por exemplo. O seu exemplo de vida influenciava muito as pessoas. Só o exemplo dele. Lembra que tem uma ocasião que Deus falou para ele falar com a rocha? E ele estava muito bravo com o povo. O povo havia irritado Moisés. Isso porque a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Imagina só. Como o homem mais manso da terra, ele chegou ao ponto de se irritar. E aí então, em vez dele falar com a rocha, como Deus havia dito, ele feriu a rocha. Ele bateu na rocha. E aí, por conta disso, Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. Você não se santificou diante do povo. Alguém pode achar, puxa, será que Deus não foi muito rigoroso com Moisés? Ele fez tanta coisa. Ele suportou aquele povo 40 anos. E agora,
Por causa de uma situação ele foi impedido. Vamos pensar aqui que Moisés ele era um exemplo para 1,5 milhão de pessoas. Então você imagine comigo, Deus dá uma ordem, Moisés não obedece. E aí Deus deixa por isso mesmo, o que o povo ia pensar? No consciente coletivo ou até mesmo subconsciente das pessoas. Moisés está vendo? É o queridinho de Deus. Deus mandou ele fazer algo, ele fez algo diferente e Deus não o corrigiu. A probabilidade do povo era desobedecer a Deus. Entende o que eu quero dizer? Porque Moisés ele era um exemplo. Então, se ele fazia o que era certo, influenciava bem. Se ele fez o que não era certo, Deus o corrigiu para as pessoas verem. Opa, mesmo uma pessoa muito influente com Deus, que o próprio Deus falou, olha, eu falo com Moisés face a face, como um amigo fala com seu amigo. Deus não deixa passar. Então nós vemos que no mundo contemporâneo hoje, às vezes pessoas famosas, pessoas influentes, às vezes têm o seu nome aí ventilado, associado com coisas que afetam negativamente as outras pessoas. É verdade ou não é? Seja ela em qualquer área, seja ela uma pessoa, por mais que as pessoas digam, olha que pessoa boa, essa pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, ok, sem problema nenhum. Mas quando essa pessoa faz algo que afeta ali o coletivo, um escândalo, alguma coisa, isso com certeza vai arrastar muitas pessoas. Seja um comportamento dele em relação à moral, em relação à ética, em relação a um bom comportamento, não é verdade? Qualquer área, como eu disse, seja nas artes, seja no futebol, seja de qualquer outra maneira que se possa essa pessoa projetar. Pessoas ricas que também estão aí, se ela age de uma maneira que não é coerente, e nós vemos, né, o Brasil, quem imaginou, quem poderia pensar que pessoas ricas seriam presas no Brasil? Quem pensou isso? Não é verdade? Nós vemos aí a partir da Lava Jato, pessoas muito ricas atrás das grades. E não só ricas, pessoas famosas, pessoas ricas e influentes. Isso é bom, não é ruim. Tem pessoas que ainda não concordam e aqui não querem entrar na área política. Por favor, não vamos entrar nisso, que não é o objetivo. O objetivo aqui é mostrar que o exemplo de pessoas, seja para o lado bom ou para o lado mal, arrasta multidões quando essas pessoas elas são famosas, são ricas e são influentes. Você concorda comigo? E é isso que nós vemos. É isso que nós vemos na Bíblia. Vemos uma outra pessoa também na Bíblia, Vasti, a rainha Vasti. Eu até então eu pensava que aquela punição que aqueles conselheiros do rei na época ali falaram com ele, olha, Vasti, quando o Senhor chamou ela para vir até o Senhor, está lá no livro de Esther, ok? Quando o Senhor chamou, ela não veio, então isso vai fazer com que todas as mulheres desobedeçam seus maridos. Então o que o rei fez? Depôs Vasti e no lugar dela colocou Esther. Eu até pensava, puxa, ele não foi muito rude, muito duro? Não, não foi. É a mesma coisa parecida com Moisés aí. Era uma pessoa muito influente, era uma pessoa que estava ali numa nação poderosíssima, na época que dominava desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias. Então nós vemos a importância de se ter um bom exemplo. E nós vemos isso também, como eu disse, além de Deus, né? Um outro exemplo aí, além dos que eu já citei, e é o mais importante agora, o exemplo do Messias, do nosso Salvador. Ele, como um judeu, né? Nasceu como um judeu, ele foi alguém que foi um cumpridor da lei, da Torá, não é verdade? Ao 8º dia foi circuncidado,
aos 12 anos completa, então hoje seria como os 13 anos, um menino que passa lá pela Bar Mitzvah, ou seja, filho do mandamento. Ele já estava no meio dos doutores, em Lucas, no capítulo 2, fala sobre isso. Aos 30 anos de idade, ele foi batizado, precisava ser batizado. O próprio primo dele sabia que ele era o Messias. Falou, convém que eu vá a ti, vens tu a mim? E recusou batizar a Jesus, o Messias, como diz em hebraico, Yeshua HaMashiach, né? Jesus, o Messias. Mas ele falou, convém nos cumprir toda a justiça. Ou seja, ele nos deu o exemplo. E aí, para nós concluirmos com isso, em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então ele nos deu o exemplo da obediência. Então a obediência a Deus, obediência aos pais, obediência às instituições, sejam elas do governo, sejam elas eclesiásticas, sejam elas civil, qualquer que seja uma delas que eu citei, é muito importante, porque isso nos faz também viver muito melhor com uma consciência tranquila. E através disso, através do bom exemplo que Deus nos deu, que o Messias nos deu, e que outras pessoas da Bíblia, o próprio Moisés, que mesmo quando corrigido, foi um homem que nos deu um exemplo de o maior legislador que já existiu na Terra foi Moisés, que a Torá é a base da Constituição e Constituição para muitas nações. Agora, falando de exemplo perfeito, não tem outros, a não ser o nosso Deus e o Messias. E o Messias nos deu exemplo de obediência até a morte e morte de cruz. Isso que é amor. Da melhor maneira de se ensinar alguém é pelo exemplo. Sei que às vezes não é fácil nesse mundo em que nós vivemos, não? Tanta corrupção, tanta maldade, tanta injustiça, tanta dureza. Mas ainda se você estiver firme no Senhor, você consegue, com a ajuda dele, fazer a diferença. Que Deus abençoe e te dê graça para que você possa ser e ter bons exemplos na sua vida.